Oi, gente, como é que vocês estão aí depois das eleições? Enfim, eu selecionei alguns contos, como eu já tinha comentado com vocês na semana passada, alguns contos pra gente finalizar o mês, esse mês do Halloween. Então, chegou o box, a Nova Fronteira tinha me enviado, esse aqui, Vilões Vigaristas, que conta sobre. Que tem vários contos, aliás, de vários vilões e vigaristas da literatura, de inúmeros autores renomados. Então eu selecionei alguns contos para a gente conversar no decorrer dessa semana. E o primeiro conto que eu vou conversar com vocês é desse primeiro volume chamado O Convidado de Drácula, do Bram Stoker. É o mesmo autor do Drácula, eu gosto bastante do Bram Stoker, já li Drácula, é um dos meus livros favoritos. E quando eu vi esse conto aqui, que eu acho que também tem naquele box do Drácula, do Bram Stoker, que a Nova Fronteira também lançou, com vários contos, inclusive o Drácula também tá lá dentro desse box. Aí veio desse, eu achei muito interessante. Antes de iniciar sobre essa história, uma coisa que eu acho muito legal nessa coleção, tem o volume 1 e o volume 2, que é um pouquinho maior. O seguinte, olhem isso. Aqui, ó, aqui. Vocês estão vendo? Cada início de conto tem uma mini biografia do autor e vem o nome do vilão correspondente que está aqui nesse conto, que é o foco principal, né, do box, são os vilões e os vigaristas. Então aqui tem uma mini biografia contando um pouco da sua bibliografia, do que ele escreveu, de onde viveu, onde que ano nasceu. E aqui diz que Bram Stoker é autor do Drácula, que foi lançado em 1897. É o livro mais famoso do autor de romance de terror do século XIX. Sucesso tanto na crítica quanto de público, republicado inúmeras vezes. No entanto, Abraham Bram Stoker, que é o nome dele, né, de Bram Stoker, jamais escreveu outro livro ou conto sobre o personagem do título. O Convidado de Drácula, que é esse conto que eu vou falar para vocês, é uma história completa, originalmente escrita como um capítulo do romance, porém jamais usado, finalmente vindo a ser publicada numa coletânea póstuma de contos. Então ele tinha escrito esse conto, esse capítulo, né, que seria inserido lá pelo que está dizendo aqui, que seria inserido no Drácula, mas não foi inserido e ficou perdido por muitos e muitos anos, e foi lançado posteriormente, pós-morte dele, uma coletânea de contos, que aqui tem esse conto, Convidado de Drácula. No box sobre Bram Stoker, deixa eu pegar aqui para mostrar a vocês melhor. Eu fico falando e não mostro as coisas, né? Então, deixa eu pegar aqui. Então, esse box aqui, ele tem sim alguns contos do Bram Stoker. Ele tem o Drácula, tem duas novelinhas dele, que é Os Sete Dedos da Morte e A Toca do Verme Branco. E tem alguns contos estranhos, que é aquela coletânea de contos que foi lançado póstumamente, né? Mas enfim, depois a gente conversa um pouquinho sobre esse box. Mas vamos lá falar sobre essa história aqui. Gente, uma história muito enigmática, muito estranha, cheia de mistérios e que muito interessante, dá para ler assim uma sentada e ler à noite ali com um escurinho, dá aquele medo, né? Quem gosta desses contos de terror. Então aqui conta a história de um personagem que está num caminho aí em direção a Munique, ali nas redondezas da Alemanha. Então ele está até hospedado, acho que ele está hospedado em Munique, isso mesmo. Então ele vai dar uma volta ali e ele entra dentro de uma carruagem, né? E tem um cocheiro lá. E o maître, que ele chama, né, o mordomo ali do hotel onde ele está hospedado, diz desse jeito: olhe, cuidado, retorne antes do anoitecer. Então ele já ficou assim meio encucado, né, meio sem saber por que ele avisou isso, né? Por que ele já ficou preocupado, o que tem se eu voltar um pouquinho mais tarde. Mas ele disse, o dono lá da hospedaria: cuidado, volte antes do anoitecer.
Então, tudo bem, né? Ele foi e ele perguntou, inclusive, ao cocheiro lá, disse, é, por que eu teria que voltar antes do anoitecer? O que tem essa noite? Aparentemente é uma noite muito estranha, e talvez seja uma noite ali conhecida por alguma superstição, alguma lenda que esteja rondando ali, né, na Alemanha. Então tudo bem, né? Eles vão andando na carruagem, e só que esse homem ele pede para o cocheiro lá, né? O cocheiro, acho que esse é o nome correto. Então ele pede lá para o homem parar lá a carruagem, e aí ele vê tipo uma cidade meio desabitada, algo bem distante, e até o cocheiro disse, olha, cuidado, não pode entrar nessa cidade. Ele começa a dar vários alertas, ó, cuidado, porque dizem que é muito perigoso, tem várias lendas circulando ali, e aparentemente é um cemitério, virou um cemitério. Só que, tudo bem, né? Ele desceu e o homem foi embora, os cavalos se assustaram, ele foi embora. E esse homem aparentemente ficou sozinho ali no caminho. E nesse meio caminho começou. Ele disse: Não, pode ir, eu vou caminhando sozinho para Munique. E começou uma tempestade assim absurda, muita neve, muito granizo. Começou. E o cara assim já ficou preocupado porque aquilo estava incomodando ele. E ele foi e correu ali para aquelas tumbas e praticamente caiu dentro de uma, né? Tava uma meio aberta ali, ele entrou para se proteger. E depois começou muitos raios, muitos trovões, enfim. E um mistério todo acontecendo ali, porque ele estava nesse cemitério, ele já estava um pouco apreensivo, ele estava sentindo a presença de alguma coisa ali. E pense que não, algo puxou a mão dele, algo muito forte. Ele meio que desmaiou ali, perdeu os sentidos. E algum tempo depois, ele não sabia mais onde estava, só sei que ele estava, era meio que um bicho em cima dele, uma espécie de lobo, não sei dizer se era realmente um lobo, ou enfim, era parecido um ser sobrenatural. E isso chamou muita atenção. Também, antes de acontecer isso, ele viu meio que uma mulher pegando fogo, algo do tipo, e algo muito bizarro. É um conto meio bizarro, gente. É um conto bizarro. E o que aconteceu em todos esse episódio ali? Ele acordou, tinha um bicho em cima dele, ele já meio sufocado lá dentro da neve, e esse negócio enorme em cima dele, sem ele realmente identificar o que era aquilo. E de algum momento depois ele viu umas luzes surgir no horizonte e pessoas gritando. Então esse animal saiu de cima dele e correu. Só que ele estava um pouco ferido e amedrontado também, não estava conseguindo enxergar muito bem, identificar realmente quem era aquele bicho que estava em cima dele e também quem eram aquelas pessoas que estavam chegando. Só que aquelas pessoas salvaram a vida dele. E depois que salvaram a vida dele, levaram ele em direção lá, né, a Munique, e depois levaram para esse hotel onde ele estava. E esse mordomo do hotel deu uma carta para ele. E essa carta, muito estranha, gente. Eu não vou contar o conteúdo da carta, porque vocês vão depois descobrir o que tem nessa carta. Mas é uma carta reveladora. E uma carta reveladora, mas ao mesmo tempo cheio de enigmas sobre esses acontecimentos. E sobretudo, sobre essa noite estranha. E só que essa carta estava assinada por quem? Por Conde Drácula. Gente, fenomenal. O conto termina nesse ar de mistério, meio com vários enigmas, e o leitor... É coisa genial do Bram Stoker, gente. É a escrita dele. Se você nunca leu Bram Stoker, nada, sobretudo o Drácula, leia, porque é fenomenal. Então é coisas realmente do Bram Stoker. É a assinatura dele ali, né? Um conteúdo cheio de significados, muito mistério. Então tem um enigma ali que depois a gente fica pensando o que realmente aconteceu naquele lugar, o que realmente era aquele bicho.
E por que aquela mudança de tempo, tudo ali que aconteceu? E por que aquelas pessoas chegaram exatamente no momento que ele estava mais precisando? Então a gente começa a juntar todas essas peças e acha tudo muito estranho. E depois que lê a carta, a gente começa a juntar as peças e encaixar, feito um quebra-cabeça. Gente, é muito genial. É muito genial. É muito típico do Bram Stoker. Eu sou apaixonado por Bram Stoker. E, gente, e é isso. Depois eu trago mais outros contos dessa coleção maravilhosa da Nova Fronteira. E uma coisa que eu vou dar uma dica aqui para vocês, antes de tudo, é o seguinte. Tá rolando na Amazon, acho que tá uma promoção lá, esse box acho que é R$160, mas ele tá 124. E tem um cupom lá, um cupom chamado Lançamento 15, que você tem mais 15% de desconto ali em cima. Então, eu tô falando hoje, dia 29, viu? Então, não sei se esse cupom vai até o fim da semana, creio que sim, mas fiquem de olho. Hoje, 29 de outubro de 2018. Então fiquem de olho, vale muito a pena esse box. É um box maravilhoso, capa dura dos livros, tem uma guarda maravilhosa e os contos aqui são incríveis. Tem autores muito renomados, autores tipo Bram Stoker, Jack London, O. Henry, H. Wells, aquele autor de Guerra dos Mundos. Então, gente, só gente boa. E tem outros desconhecidos que eu não conhecia. Então, super recomendo. E eu vou trazer mais contos de mistério, terror, sobre esses vilões aqui. A gente viu que o vilão desse conto é o Conde Drácula, mas eu não contei de fato como esse vilão agiu. Então vocês vão ler o conto e depois comentem aqui, me informe sobre como é que esse vilão agiu. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse gosto. Dá aquele like, se não está inscrito no canal, se inscreve. E eu até uma próxima. Tchau!